Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, vemos uma história do espírito Humberto de Campos, o Irmão X, que nos trouxe essas histórias através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo o livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver história do irmão Severiano. Vamos conhecê-lo, não é? É a história de número 2 do livro Reportagens de Além Túmulo. E nosso Humberto de Campos começa assim a nossa história. Severiano Fagundes era um dos melhores doutrinadores do espiritismo numa das grandes capitais brasileiras. Sua palavra vibrante era muito admirada nas tribunas doutrinárias. Sua presença, um estímulo aos companheiros. Temperamento expansivo, era portador de expressões alegres e vivas. Ótimo organizador dos serviços de intercâmbio com o invisível. Tinha especial aptidão para convencer as entidades recalcitrantes, ou seja, aquelas mais endurecidas, embora não as convencesse de todo relativamente aos deveres espirituais. E depois vamos entender por quê. Não vamos esquecer o seguinte: os espíritos que chegam na reunião mediúnica, eles vão escutar o que lhes é dito, mas muito, principalmente os recalcitrantes. Eles podem ir atrás de quem está falando com eles para ver se aquilo que eles estão dizendo, que os encarnados estão dizendo, o esclarecimento e no encaminhamento, olha isso, aquilo, tal, porque preciso perdoar. Aí preciso perdoar, então como é que ele disse que eu preciso perdoar? Vai perdoar, né? Está falando, aí eles vão atrás para ver se aquele que está falando lá, o doutrinador, faz isso. Porque se a palavra não tem peso moral, ela é oca. Não faz, não tem peso, é vazia. Por isso a autoridade moral. A autoridade moral é quando a palavra tem o peso da ação. Então, embora não as convencesse de todo relativamente aos deveres espirituais. Sabia elucidar os médiuns, formar as sessões práticas, ele organizava as sessões mediúnicas, transmitir verbalmente os ensinamentos recebidos. Surgiam obsidiados? Lá estava o Severiano, combatendo os agentes da discórdia, esclarecendo obsessores infelizes. Entretanto, o poderoso doutrinador, além de profundamente arbitrário, isso quer dizer que ele era o quê? Mandão. Dava ordens. Profundamente arbitrário em seus modos de agir, parecia comprazer-se em certas irregularidades da vida. Se algum companheiro se aproximava prudentemente e lhe falava dos perigos que semelhante situação poderia acarretar, Severiano dava de ombros e interrogava. Ora, mas que tem isso? São futilidades da existência humana. A verdade é que nunca me viram faltar aos deveres para com a doutrina. Ou seja, o que ele fazia de errado na vida do dia a dia, ele achava que não era importante, porque afinal, dentro da casa espírita, ele era 100%. A verdade é que nunca me viram faltar aos deveres para com a doutrina. Compareço pontualmente às reuniões, não me furto ao trabalho de esclarecimento dos irmãos perturbados, nem me nego ao concurso fraternal nas atividades mais pesadas de nosso grupo. E a vida passava. O nosso amigo tinha os seus casos tristes, suas situações escabrosas,
mas continuava impávido no arrojo da pregação, ou seja, no impulso lá da pregação, no papel da pregação. Em que arrojo é impulso, iniciativa. Não faltava as sessões, mas esquecia a família. Doutrinava os espíritos mais cruéis. Entretanto, alegava não tolerar a esposa que Deus lhe havia confiado, porque ela não pudera compreender o espiritismo à maneira dele. Preparava bem os médiuns, contudo, não se interessava pelos filhos como devia. Era um companheiro valente, o Severiano. Sabia animar, corrigir, resolver problemas difíceis, lançar incentivos eficazes. Os anos passaram sobre o quadro de seus serviços e o ardoroso doutrinador foi chamado à esfera espiritual. Desencarnou. Em virtude de seus conhecimentos relativamente à doutrina, Severiano percebeu que não mais pertencia ao número dos adormecidos na carne, os encarnados. Estava plenamente convencido da transição fenomênica da morte do corpo. Ele desencarnou. No entanto, como no plano invisível, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma, o grande propagandista dos princípios doutrinários, com imensa surpresa, não encontrou os amigos espirituais com que contava encontrar. Embora o esforço de todos em seu favor. Ou seja, os que ficaram em prece por ele, mas fato é que ele não encontrou quem ele achava que encontraria. Viu-se sem rumo, entre sombras e paisagens confusas. Ao contrário de suas ilusões no período da encarnação, começou a refletir mais seriamente na vida particular que o tempo havia absorvido, naquela existência que se findara. Revia agora os mínimos detalhes das ocorrências pequeninas. Ter-se-ia portado bem nessa ou naquela circunstância? A consciência dizia-lhe que não, que ficaram muitas tarefas por fazer, em virtude da deficiência de seu esforço, sempre tão pronto a ensinar aos outros. À medida que se escoavam os dias, que os dias iam passando, observava a multiplicação dos remorsos e dores íntimos. Consciência, o mais severo juiz que iremos encontrar. O pobre amigo não sabia como explicar o seu mal-estar. Qual o motivo da paisagem escura que o cercava? Certo dia, Severiano chorou como uma criança nas súplicas que procurou elevar a Deus. Lembrou as reuniões em que ensinara austeras disciplinas. Via-se à frente das entidades perturbadas que se comunicavam e recordava as exortações, isso tudo aí foi lembrando, que lhes dirigia corajosamente. Estava tentando se convencer que havia sido feito tudo muito bem, não é? Mas, por fim, Severiano chorou. É verdade que, como homem, havia errado muito, fugindo aos trabalhos próprios de sua vida. No entanto, devotara-se à doutrina dos espíritos, espalhara consolações e conselhos. Nesse instante, uma sincera compulsão, um sincero impulso parecia arrebatá-lo a lugar diferente. Viu-se numa paisagem mais leve, à frente de uma entidade de semblante divino que o contemplava carinhosamente. E então o ex-doutrinador perguntou sensibilizado: irmão querido,
por que sofro tanto em caminhos sem luz? A nobre entidade esclareceu com amoroso sorriso: é que acendeste muita claridade nos outros, mas esqueceste de ti mesmo. Severiano começou a explicar-se. Lamentou a sua situação, falou longamente, mas o mensageiro de Jesus interrogou com solicitude fraternal: Irmão Severiano, serviste de fato ao Evangelho? Sim, replicou o mísero hesitante. Disciplinei muitos espíritos perturbadores, fazendo-lhes sentir os deveres que competiam a eles. A generosa entidade tomou, então, de um grande volume e afirmou com bondade: temos aqui o Evangelho, tal como o estudaste no mundo. Observemos o que nos diz a lição de Jesus com respeito à tua primeira alegação. E o livro abriu-se automaticamente, impulsionado por energias luminosas, apresentando o versículo 4 do capítulo 23 de Mateus. Pois atam, amarram, fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo conseguem movê-los. Aqui Jesus está falando, nesse versículo 23, dos fariseus, dos homens do templo, que falavam à multidão, mas não faziam o que diziam que a multidão deveria fazer. Então, atavam pesados fardos aos ombros da multidão, mas eles mesmos nem com o dedo poderiam mover o que colocavam nos ombros, né, em termos de obrigações, nos outros. Severiano Fagundes ficou muito pálido. Recordou instintivamente tudo o que deixara de fazer no círculo de suas obrigações justas. Como generoso amigo espiritual o contemplava em silêncio, sorrindo com amor, o pobre irmão, que lembrava as suas lutas na terra, murmurou: sei que não cuidei de mim mesmo como deveria. Entretanto, tive muita fé. Essas palavras foram proferidas com enorme desapontamento. Mas o emissário do Cristo voltou a dizer: vejamos então o que nos diz o Evangelho relativamente à tua segunda alegação. E surgiu o versículo 17 do capítulo 2 da Epístola Universal de Tiago, em caracteres radiosos, luminosos. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Severiano baixou os olhos e começou a chorar amargamente, pois só agora reconhecia que ensinara muito Evangelho aos outros, lendo-o, o Evangelho, com leviandade. Por quê? Porque não fazia o que lia. Todavia, não aplicar o código divino à própria vida. Nada mais disse ao mentor caridoso e justo que, abraçando-o fraternalmente, murmurou com bondade infinita: irmão Severiano, levanta os olhos para o Mestre e anima-te. Voltarás à terra para o serviço redentor, mas não te esqueças de que, como encarnado, serás também espírito em doutrinação. É preciso escutar o dever, a luta e o sofrimento. São mensageiros, o dever, a luta e o sofrimento, são mensageiros de Jesus os que ensinam o Evangelho da Terra. Fazendo o que eu disse. O sofrimento
a luta e o dever é preciso que sejam escutados. Ponto. E agora, ele vai falar dos mensageiros de Jesus, que são aqueles que ensinam o Evangelho na Terra. Desculpe, correção feita. São mensageiros de Jesus os que ensinam o Evangelho na Terra. Nós sabemos, não é? Esse ensino não é só falado. Muitas vezes é através do exemplo, né? Sem precisar dizer que é o ensino de Jesus. Toda vez que se faz o bem, está se fazendo o ensino de Jesus. Toda vez que se perdoa, toda vez que não nos irritamos, toda vez que buscamos a compreensão e a concórdia, estamos pregando o Evangelho. Continua o mensageiro divino. Precisamos ser canal de verdade para os outros, mas não é só isso, porque é indispensável sejamos canais e reservatórios ao mesmo tempo, ou seja, não apenas transmitir, mas também reter em nós. A fim de que, como discípulos de um mestre tão rico de sabedoria e amor, não venhamos a sucumbir pela miséria própria. A generosa entidade continuou a exaltar a beleza das obrigações cumpridas e, cheio de lágrimas e esperanças novas, Severiano Fagundes começou a preparar-se para recomeçar a lição na vida humana, ou seja, numa nova encarnação. Nós voltamos, reavaliamos. Quando retornamos à pátria espiritual, nós reencarnamos. Ao retornarmos, avaliamos o que aqui fizemos para voltarmos de novo à carne, completarmos o que não fizemos, corrigirmos o que fizemos errado e continuarmos aprendendo, nos aprimorando. A bênção da reencarnação é preciosa e nós nos aproximamos do Evangelho não apenas por uma beleza de ideias, mas por um roteiro de ação. Não vamos conseguir, talvez, é verdade, sairmos daqui, com certeza, com tudo maravilhoso e já como espíritos de plena luz. Esta é uma construção. Estamos construindo um ser de luz em nós. Isto leva tempo. Mas somos imortais, então também está tudo bem. Vamos prosseguir, sempre agradecendo a Jesus, o fato de termos, enfim, trazido o Mestre para trilhar conosco a nossa estrada. Semana que vem estaremos de novo aqui no Escuta, que aí vem história, ouvindo as lindas histórias de Humberto de Campos, o nosso irmão X. Muita paz a todos. Até a próxima semana.